O que são triglicerídeos? Triglicerídeos são gorduras presentes no sangue, assim como o colesterol. As gorduras são nutrientes energéticos essenciais às funções celulares. O colesterol é utilizado na formação de novas células e de alguns hormônios. Quando você faz uma refeição, o excesso de calorias ingeridas é transformado em triglicerídeos, antes de serem armazenados nas células do tecido adiposo. Outra parcela permanece circulando na corrente sanguínea. No intervalo entre as refeições, à medida que as calorias são queimadas, os triglicerídeos são liberados na corrente sanguínea para a produção de mais energia conforme a demanda. No entanto, se você consome mais calorias do que gasta, especialmente se a dieta for rica em carboidratos, o acúmulo de gordura e os níveis de triglicerídeos no sangue aumentam progressivamente. O ideal é que os níveis de triglicerídeos fiquem abaixo de 150 mg por decilitro. São considerados níveis limítrofes altos os valores entre 150 e 199 mg por decilitro. Valores entre 200 e 499 são considerados elevados. Quando os valores superam 500 mg por decilitro, os níveis são considerados muito altos. Se os seus níveis de triglicerídeos estão elevados, que perigo isso representa para a sua saúde? Veja bem, os triglicerídeos, assim como o colesterol LDL, que é o colesterol ruim, induzem o acúmulo de gordura nas paredes das artérias. Com o passar do tempo, as paredes arteriais se tornam mais espessas e rígidas, diminuindo o espaço por onde circula o sangue. Quando uma placa de gordura se rompe, as plaquetas se agregam e formam um trombo na parede da artéria. Esse coágulo pode obstruir completamente a passagem do sangue, bloqueando o suprimento de oxigênio para uma área do coração ou do cérebro, determinando a morte das células. Dessa forma, no coração temos um infarto agudo do miocárdio e no cérebro, o acidente vascular cerebral. Níveis muito elevados de triglicerídeos podem causar inflamação no pâncreas, que é a pancreatite aguda. Neste vídeo, vamos conhecer 13 possíveis causas que podem aumentar os níveis de triglicerídeos no sangue. Meu nome é Mauro Nakashima, sou médico e este é o canal Guia de Sintomas. Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva, ative as notificações, compartilhe, deixe seus comentários e sugestões sobre temas que você quer assistir aqui no canal. Causa número 1. Erro alimentar e sedentarismo. Se você come demais e não se exercita, a insulina se encarrega de transportar para dentro das células apenas a quantidade de glicose necessária às suas demandas energéticas imediatas. As calorias excedentes se transformam em triglicerídeos e ficam armazenadas sob a forma de gordura. É assim que você engorda e se depara com a dosagem elevada de triglicerídeos no sangue. Isso se agrava ainda mais caso você siga uma dieta rica em carboidratos de alto índice glicêmico, que provocam rápidos picos de açúcar no sangue. Isso ocorre quando você ingere açúcar refinado e todo tipo de guloseimas, arroz processado, batatas, alimentos à base de trigo refinado como pães, macarrão e massas em geral. Por outro lado, uma dieta contendo carboidratos complexos, ou seja, de baixo índice glicêmico, além de frutas, proteínas magras e vegetais, promove a melhora do perfil de gorduras no sangue. Causa número 2. Medicamentos. Se você tem pressão alta, mas segue rigorosamente uma dieta saudável, se exercita regularmente, está com o peso ideal e mesmo assim persiste com níveis elevados de triglicerídeos, a causa pode estar em algum medicamento que esteja tomando. Por exemplo, diuréticos como hidroclorotiazida, furosemida e clortalidona, e beta-bloqueadores como propranolol e atenolol podem aumentar os triglicerídeos no sangue. Mulheres em uso de pílulas anticoncepcionais contendo estrogênio e progesterona. Pessoas que fazem uso prolongado de corticosteroides, alguns imunossupressores como ciclofosfamida e ciclosporina, tamoxifeno, utilizado no tratamento de tumores de mama, drogas usadas no tratamento de esquizofrenia, como clozapina, e antidepressivos também podem aumentar os níveis de gorduras no sangue. Caso esteja em uso de algum medicamento, converse com seu médico se existe algum nexo causal e solicite a troca do remédio se possível. Evite suspender o tratamento por conta própria. Causa número 3. Hipotireoidismo. A raiz do ganho de peso inexplicável pode estar numa pequena glândula em forma de borboleta que controla nosso metabolismo, a tireoide. Ela se localiza na região anterior e inferior do pescoço, à frente da traqueia e abaixo das cordas vocais. Uma tireoide que produz pouco ou nenhum hormônio também pode deixar sua pele fria e ressecada, unhas quebradiças, cabelos enfraquecidos e opacos. Pode causar dores musculares, rigidez nas articulações, prisão de ventre, lentificação dos batimentos cardíacos, dos reflexos e dos movimentos, assim como déficit de atenção e concentração. É como se toda a energia do corpo estivesse sendo sugada, deixando a pessoa prostrada e apática. À medida que o distúrbio avança, a pessoa apresenta prejuízos na memória, raciocínio e aprendizado.
queda dos pelos corporais, abolição das menstruações, aumento da pressão arterial, dos níveis sanguíneos de açúcar, colesterol e triglicerídeos. Essas alterações podem ser confundidas com o envelhecimento ou um episódio depressivo. Mulheres têm 7 a 10 vezes mais chances de desenvolver hipotireoidismo e é mais frequente a partir dos 50 anos de idade. A causa mais comum de hipotireoidismo é a tireoidite de Hashimoto, quando o sistema imunológico produz anticorpos contra a tireoide. O tratamento da tireoide hipoativa consiste na reposição de hormônios sob a forma de comprimidos de levotiroxina sódica. Realizando dosagens hormonais periódicas, o médico ajustará a concentração dos comprimidos até que seja atingido o nível ideal de hormônio capaz de manter o metabolismo em equilíbrio. Causa número 4, diabetes do tipo 2. A Sociedade Brasileira de Diabetes estima que mais de 16 milhões de brasileiros sejam diabéticos. A insulina é o hormônio que promove a entrada de glicose nas células. Dessa forma, o açúcar é utilizado como combustível para a geração de energia necessária às funções celulares. No diabetes tipo 2, existe uma resistência dos tecidos à ação da insulina. A glicose, então, se acumula na circulação sanguínea e é eliminada na urina, juntamente com uma grande quantidade de água, causando desidratação. Consequentemente, o diabético sente muita sede, urina muito e perde peso. Como a glicose não é aproveitada pelas células para a geração de energia, a pessoa sente fome constante e, apesar de comer muito, apresenta um quadro de fraqueza, indisposição e fadiga extremas. Habitualmente, essas pessoas seguem um estilo de vida sedentário, associado a dietas hipercalóricas que contribuem para o ganho de peso. Por conta da resistência à ação da insulina, os níveis sanguíneos basais desse hormônio encontram-se elevados. A insulina promove o armazenamento da glicose sob a forma de gordura abdominal. Aumento da circunferência abdominal, resistência à ação da insulina, níveis elevados de triglicerídeos e de LDL, que é o colesterol ruim, baixos níveis de HDL, que é o colesterol bom, hipertensão arterial e obesidade constituem uma condição médica conhecida como síndrome metabólica. Esses fatores combinados elevam o risco de infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. O diabético do tipo 2 deve ser inserido em programa de reeducação alimentar, evitando o consumo excessivo de carboidratos de alto índice glicêmico, que, como eu já disse, aumentam rapidamente os níveis de açúcar no sangue, açúcar refinado, pães, arroz, batata, macarrão, massas e guloseimas em geral. Também são essenciais para diminuir o risco cardiovascular. Exercícios físicos regulares para perda de peso e condicionamento físico, controle rigoroso da pressão arterial e dos níveis sanguíneos de colesterol e triglicerídeos, restrição do consumo de bebidas alcoólicas e abandono do tabagismo. Causa número 5, estresse. Pessoas vivendo sob estresse podem desenvolver compulsão alimentar. Quando a rotina de estresse se cronifica, as glândulas suprarrenais liberam cortisol, um hormônio que pode aumentar o apetite e a vontade de consumir amido e açúcar refinado. Sabe-se que esses alimentos atenuam as emoções e reações ao estresse ao estimularem a liberação de dopamina, que é o neurotransmissor da felicidade. À medida que o indivíduo ganha peso, o corpo produz hormônios como a insulina. Como já foi dito, a insulina armazena o excesso de calorias ingeridas sob a forma de gordura que se acumula no abdômen. Outra causa de elevação dos níveis de triglicerídeos no sangue é a privação do sono. Quando dormimos, a pressão arterial e a frequência cardíaca diminuem. Dormir menos de 7 horas por noite mantém a pressão elevada por mais tempo. No longo prazo, isso pode se associar a outros fatores de risco e, assim, chegar a dobrar as chances de um infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular cerebral. Pessoas que seguem uma dieta balanceada, associada à prática frequente de atividade física, adoção de medidas eficazes de combate ao estresse e dormem entre 7 a 9 horas por noite, tendem a reduzir o risco individual de desenvolver diabetes do tipo 2. Obviamente, outros fatores entram em jogo, como predisposição genética e hábitos de vida, tabagismo, consumo excessivo de álcool, sedentarismo e obesidade. Durante o sono, são liberados hormônios que suprimem o apetite e regulam o metabolismo. Perder o sono reduz a liberação de leptina, que é o hormônio da saciedade, podendo predispor à compulsão alimentar e ao ganho de peso. Causa número 7, apneia obstrutiva do sono. A apneia do sono se caracteriza por episódios de interrupção do ciclo respiratório durante o sono. Ocorrem episódios de colapso das vias respiratórias, bloqueando a passagem do ar para os pulmões. Roncos e respiração ofegante são sinais característicos. Dentre as pessoas com apneia obstrutiva do sono, cerca de metade também é hipertensa. No longo prazo, a apneia do sono pode resultar em aumento do risco de infarto do miocárdio e de acidente vascular cerebral. Pessoas com apneia do sono também apresentam elevação expressiva e repentina da pressão arterial ao despertarem pela manhã. Essa hipertensão matinal aumenta ainda mais o risco de doenças cardiovasculares.
À medida que a apneia do sono se agrava, os níveis pressóricos também se elevam durante o dia. Toda vez que o indivíduo para de respirar durante o sono, o sistema nervoso simpático é acionado e a pressão aumenta. As paradas e retomadas da respiração despertam a pessoa várias vezes durante a noite. Toda vez que a pessoa é desperta, ocorre uma nova descarga de hormônios do estresse na circulação sanguínea, elevando a pressão arterial. Obesidade é um fator de risco para a apneia obstrutiva do sono e hipertensão. Obesidade, hipertensão e apneia do sono são 3 condições que aumentam a resistência dos tecidos à ação da insulina. Como a insulina não consegue transportar a glicose para dentro das células, o açúcar se acumula no sangue, originando o diabetes do tipo 2. A resistência à insulina, por sua vez, ativa o sistema nervoso simpático, que aumenta a pressão arterial, realimentando um círculo vicioso. A melhora do sono contribui para o controle da pressão arterial durante o dia e à noite, ao reduzir os níveis de hormônios do estresse na corrente sanguínea. Pessoas obesas com apneia obstrutiva do sono podem se beneficiar com a cirurgia bariátrica. A perda de peso melhora o padrão respiratório e induz o controle dos níveis de pressão arterial. Normalmente, a pessoa que sofre de apneia obstrutiva do sono não se dá conta de seu problema, sendo alertado pelo cônjuge ou por alguém que compartilha o mesmo dormitório. Desconfie do problema caso apresente sonolência ao longo do dia, dificuldade de atenção, concentração e raciocínio, irritabilidade, sintomas depressivos ou ansiosos, dor de cabeça, boca seca e mau hálito intenso ao acordar. Suspeite de apneia do sono, principalmente se relatarem que, enquanto dorme, você ronca alto, apresenta pausas durante a respiração, tem uma respiração ofegante ou suspiros profundos, como se estivesse sufocando. Causa número 8, obesidade. O excesso de peso implica em maior esforço do coração para bombear o sangue e vencer a resistência das paredes arteriais ao fluxo sanguíneo. A gordura que se acumula no abdômen, conhecida como obesidade visceral, é um dos principais indicadores de risco para a ocorrência de infarto do miocárdio e de acidente vascular cerebral. A hipertensão arterial e o excesso de peso geralmente se acompanham de elevados níveis sanguíneos de colesterol e triglicerídeos, além do aumento da resistência à insulina, desencadeando diabetes do tipo 2 nas pessoas geneticamente predispostas. A deposição de placas de gordura causa espessamento e enrijecimento das paredes das artérias, estreitando a passagem do sangue e aumentando a pressão arterial. Essas alterações vasculares também ocorrem nos rins, dificultando a filtração e excreção de água, resíduos no metabolismo e eletrólitos. A retenção de líquidos aumenta o volume de sangue circulante e agrava progressivamente a hipertensão arterial. Causa número 9, herança genética. Existem condições genéticas familiares nas quais genes mutantes comprometem certas vias de processamento das gorduras para a produção de energia. Na hipertrigliceridemia familiar, o gene defeituoso determina níveis sanguíneos elevados de triglicerídeos e valores normais de colesterol. As pessoas com mutações raras no gene que codifica a lipase, que é uma enzima pancreática que quebra as moléculas de triglicerídeos, resultam em aumento dos níveis de triglicerídeos no sangue. Você provavelmente já deve ter ouvido relatos sobre jovens que sofreram infarto ou AVC ou faleceram por conta de uma pancreatite aguda. Esses jovens não eram obesos, não levavam um estilo de vida com exageros alimentares e não possuíam histórico de abuso de álcool. Então, o que teria motivado esses eventos cardiovasculares? Algumas síndromes genéticas determinam níveis absurdamente elevados de colesterol e ou de triglicerídeos, aumentando o risco dessas complicações. É o caso da disbeta-lipoproteinemia familiar, distúrbio causado por mutação genética transmitida por herança autossômica dominante. Isso significa que basta um gene com essa mutação para que a pessoa desenvolva níveis elevados de colesterol e triglicerídeos e tenha elevado risco de desenvolver doenças cardiovasculares numa idade precoce. Outro exemplo é a rara síndrome de quilomicronemia familiar, condição que compromete a quebra das moléculas de gordura, determinando níveis elevadíssimos de triglicerídeos que podem complicar com pancreatite potencialmente fatal. Causa número 10. Abuso de bebidas alcoólicas. As bebidas alcoólicas são ricas em calorias, especialmente aquelas com adição de açúcar. O excesso de calorias se acumula sob a forma de gordura abdominal, a famosa barriga de cerveja, levando ao ganho de peso. O álcool é uma toxina e, como tal, agride e inflama o trato gastrointestinal, especialmente o fígado e o pâncreas. Aumenta a formação de gases, distende o abdômen e causa inchaço generalizado. O consumo excessivo e consistente de álcool por tempo prolongado aumenta a deposição de placas de gordura nas paredes arteriais, levando ao espessamento e enrijecimento dos vasos sanguíneos, com consequente aumento da pressão arterial. Quem bebe costuma consumir aperitivos nada saudáveis, ricos em gorduras e sal, elevando os níveis de colesterol, triglicerídeos e predispondo à hipertensão arterial. Todos esses fatores atuam em sinergia para propiciar o desenvolvimento de aterosclerose e aumentar o risco de infarto ou AVC.
Causa número 11, tabagismo. O fumo pode induzir resistência dos tecidos à ação da insulina. Além de transportar a glicose para dentro das células, a insulina atua na quebra das moléculas de triglicerídeos. Consequentemente, a resistência à insulina não só predispõe ao diabetes do tipo 2, como também eleva os níveis sanguíneos de triglicerídeos, aumentando o risco de doenças cardiovasculares. Causa número 12, gestação. Com o objetivo de formar a placenta, hormônios como estrogênio, progesterona e lactogênio mobilizam triglicerídeos armazenados sob a forma de gordura corporal. Como resultado, os níveis sanguíneos de triglicerídeos podem aumentar muito, principalmente nas gestantes com sobrepeso ou obesidade, ou naquelas que desenvolvem diabetes gestacional. Causa número 13, síndrome nefrótica. Esta é uma doença provocada por danos aos glômerulos renais, levando ao comprometimento da filtração e eliminação dos resíduos metabólicos e do excesso de água presente no corpo. Os rins perdem a capacidade de reter proteínas, que são eliminadas em grande quantidade na urina, o que chamamos de proteinúria. Consequentemente, o paciente se queixa de urina espumosa, inchaço no corpo, principalmente ao redor dos olhos, tornozelos e pés, além de apresentar níveis elevados de triglicerídeos, ganho de peso e hipertensão arterial. Com o intuito de prevenir ou complementar o tratamento da hipertrigliceridemia, é fundamental que você siga estas orientações. Exercícios físicos. Como eu já disse em outros vídeos do canal, a Organização Mundial da Saúde recomenda que as pessoas façam atividade física aeróbica de intensidade moderada por no mínimo 150 minutos por semana, ou reserve 75 minutos por semana de atividade física intensa, distribuindo essa carga horária em 30 minutos de segunda a sexta-feira ou 40 minutos 4 dias na semana. Isso não significa que basta sair com seu cachorro e ficar apreciando a paisagem enquanto dá algumas voltas pela praça. Isso não é atividade física. Caminhada, corrida, natação, pedalada, step e hidroginástica devem ser praticadas de forma vigorosa, a movimentos rápidos, o suficiente para que a pessoa transpire e se sinta revigorada ao final do treino. A atividade física frequente reduz os níveis de triglicerídeos e de colesterol LDL, que é o colesterol ruim, e eleva os níveis de colesterol bom, que é o HDL, desde que aliada à disciplina alimentar. De nada adianta comer uma coxinha depois de um treino. Veja que não é necessário ser um maratonista queniano ou praticante de pentatlo moderno para reduzir seu risco de desenvolver doenças cardiovasculares e de cânceres de mama, cólon ou próstata. Institua mudanças no estilo de vida. Vá a pé ou pedalando para o trabalho. Dispense o elevador e suba pelas escadas. Deixe o carro a alguns quarteirões do trabalho. Seja criativo para colocar o corpo em movimento. Controle o estresse. Aprenda técnicas de relaxamento ou meditação. Ocupe seu tempo vago com atividades prazerosas em companhia de pessoas agradáveis. Dedique-se ao crescimento pessoal, desenvolva novas habilidades, amplie seus conhecimentos e se lance a novos projetos. Caso se sinta ansioso ou deprimido, procure suporte psicológico e busque a assistência de um especialista em saúde mental, que indicará medicamentos se necessário. Atente-se para a qualidade do seu colchão e para hábitos que possam proporcionar uma boa noite de sono restaurador. Durma e acorde sempre no mesmo horário, inclusive nos finais de semana e feriados. Faça jantares mais leves. Evite beber café ou álcool antes de se deitar. Não leve celular, tablet ou notebook para a cama. Desligue esses dispositivos eletrônicos e a televisão 1 a 2 horas antes de se deitar. Leia ou escreva até sentir que é hora de dormir. Mantenha o quarto arejado, ventilado, totalmente silencioso e escuro ou a meia luz. Abandone o tabagismo. Reduza o peso corporal se estiver com sobrepeso ou obesidade. Estudos revelaram que perder entre 5% e 10% do peso corporal total pode diminuir em 20% os níveis sanguíneos de triglicerídeos. Restrinja o consumo de sal, açúcar, gorduras saturadas como carnes vermelhas gordas, pele do frango, leite, queijos e iogurtes integrais, carnes embutidas, alimentos enlatados, salgadinhos, sopas e comidas prontas congeladas, gordura transgênica e gordura hidrogenada. Incremente a dieta com vegetais folhosos verdes escuros, leguminosas, alimentos ricos em ômega 3 como salmão, sardinha, cavala, atum, chia, óleo e semente de linhaça, azeite de oliva, ovos, carnes magras, abacate, óleo de canola, cereais integrais e probióticos. Mantenha-se sempre bem hidratado. Como é feito o tratamento? Se as modificações no estilo de vida não forem suficientes para controlar os triglicerídeos ou se os níveis estiverem perigosamente elevados logo na primeira consulta, o médico optará por associar um medicamento hipolipemiante oral. É importante que o paciente tome os comprimidos à noite para otimizar a ação farmacológica do princípio ativo prescrito. As estatinas são indicadas quando os níveis de colesterol estão elevados. Em menor grau, elas podem reduzir os níveis de triglicerídeos quando estão leve ou moderadamente elevados. Alguns exemplos são simvastatina, atorvastatina e rosuvastatina. Fibratos são as drogas de escolha quando os níveis de triglicerídeos estão muito elevados.
Pacientes com doenças renais ou de fígado não podem fazer uso de fibratos. Alguns exemplos de fibratos são genfibrosila, fenofibrato, bezafibrato e ciprofibrato. Óleo de peixe. Comercializado em cápsulas gelatinosas, os ácidos graxos do tipo ômega 3 podem reduzir os níveis de triglicerídeos no sangue e possuem efeito antioxidante, combatendo a inflamação generalizada causada pelos radicais livres. Concluindo, não deixe de realizar seu check-up no mínimo anual. O médico colherá informações sobre seu histórico pessoal e familiar de doenças, além de eventuais sintomas que esteja apresentando e as medicações em uso. O exame físico durante uma consulta de rotina poderá flagrar uma pressão alta da qual até então você nem desconfiava. E uma simples medição de açúcar no sangue por meio de uma picada no dedo poderá diagnosticar o diabetes mellitus. Os resultados dos exames de sangue permitirão ao profissional traçar um perfil global do seu estado de saúde. Lembre-se, o diagnóstico precoce otimiza o tratamento das doenças e previne complicações. Remediar pode sair mais caro e até mesmo custar a sua vida. E este vídeo termina por aqui. O que você achou do conteúdo? Deixe seus comentários, compartilhe. Se ainda não é inscrito, peço que se inscreva e ative as notificações. Sugira novos temas de seu interesse e obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo.